Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Oh, Deus amado, nós recorremos a Ti, Senhor. Chegamos com o coração dobrado diante de Ti, clamando a Tua bondade, a Tua misericórdia para conosco, para que o Senhor fale conosco, Senhor. Senhor, os tempos são tão difíceis, Pai. Tantas trevas, tanta incertezas, Pai. Os dias são tão maus, Senhor. Pai, nós precisamos muito de Ti, Senhor. Confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Oh, Senhor, o Senhor é a nossa luz no meio das trevas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nessa hora tão difícil, Pai. Tantas coisas acontecendo no mundo ao nosso redor, Pai. Como podemos permanecer firmes em Ti, Senhor? Nos ensina, Senhor, nos instrui a estar em Ti, Senhor. Nos comove a Ti, Senhor. Nos conforma a Ti. Oh, Deus querido, tem misericórdia de nós nessa manhã. Ajuda o Teu povo, a Tua congregação, Pai, a Tua igreja. Ajuda o Teu povo a caminhar, Pai. Seja a nossa luz, Senhor. Seja o nosso caminho. Oh, Pai querido, guarda o nosso coração nessa hora, Pai. Ilumina nosso ser, Pai. Ilumina nossa mente. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Guarda o Teu povo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, esse texto que a gente leu há pouco, a maioria das traduções, ele fala assim, né? Não andeis inquietos, né? Eu prefiro pegar uma tradução aqui que ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, tá? Por quê? Porque nós vamos falar justamente dessa palavra específica, ansiedade. Ansiedade. Irmãos, ansiedade é algo que é um mal tão grande do nosso tempo, né? Em todas as épocas, né? Na época de Jesus já falava de ansiedade, que ele fala assim, né? Não andeis inquietos, né? Pelo que vocês vão comer ou beber, pelo que vocês vão vestir, ou seja, não andeis ansiosos, inquietos. Então, quer dizer, a ansiedade sempre existiu no coração do homem. Desde que o homem caiu, sempre existiu a ansiedade. O homem sempre preocupado com as circunstâncias, com aquilo que está ao seu entorno. Mas é verdade também que a palavra de Deus trata isso em nós. Trata isso conosco e em nós. A palavra de Deus fala muito sobre a ansiedade. Sobre como vencer a ansiedade. Como realmente descansar em Deus, né? Como receber essa paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos instrui como fazer isso? Sim, irmãos. Sim, a palavra de Deus o tempo todo nos mostra isso. A palavra de Deus tem tanta instrução para nós em todas as áreas da vida humana, em todas as áreas do conhecimento humano, da vida humana, do pensamento humano, mas também trata disso. E como é importante, irmãos, como é importante encontrar em Deus um descanso, aprender a descansar em Deus, confiar nas suas promessas, confiar na sua vida. Aleluia. As pessoas nunca foram tão ansiosas, desde que mundo é mundo. Nunca foram tanto. Por que as pessoas são tão ansiosas assim? Com o avanço do conhecimento humano, com o avanço da tecnologia, da própria literatura, enfim, do conhecimento humano, como diz lá em Daniel, que o conhecimento avançaria muito, que a ciência avançaria muito.
Isso traz consigo também muitos pensamentos na cabeça das pessoas, muita coisa. As pessoas são bombardeadas o tempo todo, irmãos, por informações, né? E as pessoas cada vez mais, quanto mais passa o tempo, menos elas dormem, não é assim? Eu mesmo durmo poucas horas, irmãos, eu confesso para vocês isso. A gente deveria descansar mais. O nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Deveríamos descansar mais. Mas tão importante quanto descansar o nosso corpo é aprender a repousar a nossa mente em Deus. Tão importante quanto. Na verdade, até mais importante. Né? Porque pode acontecer que ainda que nosso corpo esteja cansado, por N circunstâncias, a nossa mente ainda pode estar em paz, sabia? Ainda pode estar repousando. Mesmo com o corpo cansado. Irmãos, e esse tempo tem sido tão cruel com as pessoas. Né? Nunca se houve tanto casos de depressão, de suicídio, de angústias da alma, doenças causadas por causa disso, irmão. É ou não é? Nunca se ouviu tanto, né? Tem muita gente que até pensa que isso é frescura. Fala assim, não, isso é frescura. Antigamente as pessoas tinham isso, mas elas conseguiam lidar melhor com a situação e tal. Talvez uma ou outra seja isso, né, irmão? Mas a grande verdade é que esse tempo é realmente mau, irmãos. É opressor mesmo. A gente sabe que não é só a ciência, não é só o conhecimento que avançou, mas também as trevas avançaram, né? As potestades, elas estão mais intensas. A gente sabe que no tempo do fim, o espírito do anticristo se manifestaria com mais vigor, e ao ponto depois até de se revelar o homem da iniquidade, como a gente lê nas escrituras, né? Nós estamos bem nesse tempo, irmãos. O tempo da manifestação do anticristo. Estamos prestes a ver isso com nossos olhos. Olhando as escrituras, nós sabemos que vai dia menos dia, nós vamos ver a manifestação do anticristo. Isso é um fato. E juntamente com isso, não é só um anticristo físico, um homem ali, né? Mas juntamente com isso vem toda uma casta de potestades, de demônios que atuam, angustiando as pessoas. Não é à toa que as coisas estão acontecendo. A gente sabe que, nós que cremos no Senhor, sabemos que existe esse lado psicológico, psiquiátrico, mas também existe o lado espiritual. Sim. Não é porque a pessoa está em depressão que aquilo é demônio, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que existe sim um lado espiritual também, que não pode ser desprezado. Existe uma opressão maligna sim. Ainda que a pessoa não esteja possessa de demônio, não é isso, né? Às vezes a pessoa não está possessa de demônio. Né? A maioria das vezes não está possessa de demônio. Mas existe uma opressão maligna. Setas satânicas oprimindo aquela pessoa. Trazendo maus pensamentos para aquela pessoa. Coisas do inferno mesmo, irmãos. Opressão maligna. Então, qual é o motivo da ansiedade? Qual que é a origem da ansiedade? A ansiedade, ela vem desde que o homem caiu, né? Como a gente falou há pouco. Desde a queda do homem. Né? Olha só que versículo interessante, irmãos. Eu vou ler um versículo que fala justamente dessa questão da queda do homem, né? Da queda, no caso, ele vai falar de Eva aqui, no caso, né? Por exemplo, 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, no verso 11, 3, diz assim, se os irmãos não quiserem abrir, não há necessidade, tá? Eu leio para os irmãos aqui. Diz assim, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Tá vendo, irmão? Então eu desconfio que a questão está aqui, irmãos. A serpente, ou seja, uma opressão maligna que vem e coloca um monte de coisa na cabeça de Eva. Colocou na cabeça de Eva. Pensamentos duplos. Pensamentos duplos. Como assim pensamentos duplos? Eva tinha um alvo, que era comer a árvore da vida. Aí Satanás enganou ela e botou um outro pensamento na cabeça dela. Compreende essa questão de a simplicidade de Cristo? Como o olhar não era mais simples, irmãos. Esse é o problema. Olhar simples. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. O que é simplicidade de Cristo? O que é você ter um olhar
simples. Né? Então a grande problema de Eva foi que a mente dela começou a se dividir. Tá vendo onde entrou a ansiedade, irmãos? A ansiedade. Se apartem da simplicidade que há em Cristo. Jesus disse assim em Mateus 6,31, diz assim: não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. E por que Jesus fala isso, irmãos? Porque isso divide o nosso coração. Como a gente já falou outras vezes, né? É pecado você comprar uma roupa? É pecado você trazer um alimento para dentro da sua casa? Né? Jesus está falando de coisas lícitas aqui. Comer, beber. É pecado você levar um refrigerante para tua casa? Uma água mineral? É pecado? Não, certamente que não. Você se preocupar, você pensar no que a filha, a neta, o filho ou o sobrinho vai vestir, é pecado isso, irmão? Claro que não. Então por que Jesus disse essa frase? Para que essas coisas, essas coisas normais da vida, não ganhem um lugar de destaque no nosso coração. Não andeis inquietos por causa disso. Compreende? Ou seja, não andeis ansiosos. Jesus também disse, basta cada dia o seu mal. Tá vendo? Por quê? Porque às vezes a gente vê o mal e a gente começa a ficar ansioso pelo mal do outro dia. Não é assim? Irmão, nós estamos vendo uma situação bem típica disso, né? Eu não estou dizendo para você ser negligente, ignorar tudo. Não é isso não, irmão. Não é isso que Deus está falando. Não está falando para você, da noite para o dia, você ignorar tudo. Não está acontecendo nada, não existe coronavírus é tudo fake news. Não é isso não que eu estou falando. Existe sim, tem o mal e ele está à nossa porta. Mais uma ameaça. E não é brincadeira isso aí não, irmãos. Coronavírus não é brincadeira. Eu tenho até tristeza de ver pessoas se aproveitando da situação, da gravidade da situação e ficam produzindo vídeos, sabe? Produzindo vídeos para aproveitar a situação para ganhar fama, notoriedade. E que maneira que você ganha fama e notoriedade com um tema desse? É dizendo o contrário, dizendo que não tem risco, que é mentira, que estão exagerando. Não é isso, irmão. Você ignorar o problema não significa que ele não existe. Não é porque você vai negar que não existe que ele deixou de existir. Compreende? E não é o que Jesus está falando aqui, ó. Vocês não devem andar inquietos com relação a comer, beber, se vestir. Se você andar inquieto, simplesmente vai vir uma varinha mágica e vai aparecer uma roupa. Não é isso não, irmão. Jesus não está falando para ninguém não trabalhar, não. Não é isso não. O que ele está ensinando é que isso não deve dominar o seu coração, a sua mente, irmão. Os seus pensamentos. Compreende? Foi isso que o apóstolo Paulo disse aqui com relação a Eva. Que de alguma sorte tenha os seus sentidos corrompidos, a sua mente. Tá vendo? E se aparte da simplicidade que é em Cristo. O que é simplicidade na Bíblia, irmãos? Quando você lê essa palavra simplicidade, se você olhar lá no grego, você vai ver que a raiz daquela palavra, agora me fugiu a palavra, mas eu sei da raiz, que ela fala de olhar simples. A simplicidade é você olhar uma coisa só. Uma coisa só. Tá vendo? Quer ver um versículo que ilustra bem isso? Quer ver aqui, ó. Filipenses, acho que os irmãos estão com Filipenses aberto, dá para ler, né? Meio rápido aqui, né? Filipenses 3, 13 e 14. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Amém? Todo mundo achou? Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Ó, presta atenção nesse termo. Uma coisa faço. Tá vendo? Não é várias coisas eu faço. Eu faço uma coisa, só uma, irmão. Só uma importa. E é que, ó, o que é só uma coisa? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço.
Essa expressão é muito importante. Visão simples, a simplicidade que há em Cristo Jesus. Tá vendo? Então é isso que tem que estar no nosso coração, irmão. Em todos os momentos, nesse também. Quando as pessoas estão angustiadas, faça uma única coisa. Uma única coisa só deve dominar o teu pensamento. Uma coisa. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi assim que disse Nosso Senhor. E é o que Paulo está falando aqui. É o mesmo assunto, com outras palavras, né? Mas é a mesma coisa que ele está falando aqui. Buscai primeiro o reino do céu. Ou seja, irmãos, resumindo ainda mais, Cristo deve ser o nosso alvo. Cristo é o objeto do nosso desejo. Cristo é onde nós queremos chegar, irmão. Nós temos Cristo, nós saímos de Cristo, estamos em Cristo e avançamos para Cristo. Aleluia. Cristo é o nosso alvo. O Filho de Deus, irmãos. Isso é o que deve dominar a nossa mente, a palavra de Deus, irmão. Veja notícias, assista, entenda o que está acontecendo, mas não deixa isso dominar o teu coração, a tua mente. Não, veja, entenda a seriedade. Vamos comprar o álcool gel, tá ali, ó. Álcool gel comprado, não tem problema nenhum. Vamos passar, antes de vocês saírem, passa o álcool gel. Tá bom? Amém? Amém. Mas isso não domina o teu pensamento, não domina o teu coração. Onde que está a tua paz? A tua paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. A paz que excede todo entendimento. É isso que Cristo nos deu, irmão. Isso que Cristo nos deu, a paz. E nós só precisamos abraçá-la, pegá-la, ela é nossa, foi dada, irmãos. A paz. Você pode usufruir hoje dessa paz. Você não precisa viver essa ansiedade que o mundo traz, irmãos. Não deixa isso dominar, né? Não deixa a ansiedade, não deixa o inimigo fazer ninho na tua cabeça. Ele não chega com o ninho pronto, ele coloca uma folhinha. Aí ele vem e coloca outra folhinha. E vai colocando folhinha, a hora que você se dá conta, tem um ninho inteiro na tua cabeça, com ovo, com passarinho, com tudo. Sem você perceber, irmãos. Aquilo vai dominando, e vai te angustiando, e você vai se deprimindo, e você vai ficando triste. Por quê? Pra quê? Irmãos, eu compreendo que o mundo esteja assim, mas nós não precisamos estar assim, irmãos. Nós temos para onde correr. Como o apóstolo Paulo falou, a gente leu, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquece o que passou, irmãos. Deixa o passado para trás. Avança para o que está diante de você. E o que está diante de você é o reino de Deus, irmão. Isso é o que tem que dominar o teu coração. Que tem que ganhar a tua mente. Tem um versículo maravilhoso, irmãos. É o versículo de conversão de Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, né? Sabe qual foi o versículo que ele ouviu numa igrejinha bem pequena, como essa aqui? Bem pequena, ele entrou assim num dia muito frio, estava nevando lá fora, e ele transtornado, irmão. Lembra que a gente estava falando hoje cedo sobre autojustificação, sobre a questão da justiça própria, e ele buscando isso, ele buscando se justificar diante de Deus, né? Ele queria se esforçava, ele fazia, acontecia, não sei o quê, e nunca tinha paz no coração, irmão. Ele se esforçava, e vinha sempre aquela acusação na mente dele de que ele tinha falhado, de que ele não era justo diante de Deus. Ele não conseguia entender a justificação pela fé. Ele não conseguia, não entrava na mente dele. Aí um dia ele entrou numa igrejinha e ele estava triste, ele sentou lá no fundo da igrejinha. Tinha poucas pessoas, talvez 2 ou 3 ali assistindo aquela pregação. Um pastor simples, um homem que falava com sotaque de camponês e tudo. E aquele pastor abriu esse versículo, Isaías 45, 22. E a palavra de Deus diz assim, olha, escuta esse versículo, irmãos, se não é arrebatador. Olhai para mim e sereis salvos,
vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. Ele entendeu que o olhar dele estava no lugar errado. O olhar dele estava para dentro dele mesmo. Ele estava olhando para ele, irmão. E não é o que os livros de autoajuda ensinam. Você tem que se conhecer, você tem que, né? Até a psicologia. Eu não estou desprezando a psicologia nem a psiquiatria, irmão. Não estou. Eu sei que tem o seu lugar. Pode ser útil. Amém? Amém. Não estou desprezando aqui. É um conhecimento humano. Tem a sua utilidade. Na medicina ali, né? Como a gente não despreza a medicina também. Porém, irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, que olhamos para a palavra de Deus, nós temos que nos lembrar que os nossos olhos, a segurança que nós temos, não está em olhar para nós mesmos. A direção do nosso olhar tem que ser para Cristo. É o que Paulo falou aqui sobre Eva. Que ele fala sobre Eva e como esse engano que veio sobre Eva pode enganar a gente também, nos apartando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Está vendo? A simplicidade não é... Às vezes a pessoa lê isso aqui, a simplicidade é você só tocar o violão na hora de cantar o louvor ali. Não, agora tem bateria. Não, perdeu a simplicidade. Agora tem bateria, tem baixo. Não é isso não, irmão. A simplicidade que ele está falando aqui é justamente essa questão do olhar. Sabe? Cristo e mais alguma coisa. Esse é o problema, irmão. Pensa assim, vasculha no teu coração se esse não é nosso problema. Meu e o seu. Cristo e mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa que incomoda, né? Eu creio em Jesus mais. Tem sempre esse mais, né? Eu creio em Jesus mais. Lembra que o salmista fala assim? A quem tenho eu no céu além de ti? Você tem alguém no céu além de Jesus? Você tem? Não. Fácil essa resposta, né? Agora só que o salmista não parou aí. Não. Ele continua, ele diz assim, e na terra? Existe outro além de ti? Aí pega, né, irmão? Aí dói. E na terra? No céu é fácil, né, falar que não tem outro, né? Você vai adorar anjo? Não. Nós já passamos dessa fase, né, irmão? De adoração a anjos, a ídolos, santos. Graças a Deus nós passamos dessa fase. No céu está resolvida a questão, né? Mas e na terra? Será que eu tenho outro na terra além de ti? Irmãos, é uma reflexão profunda. Nós temos que pensar nisso. Será que meu olhar é simples? Será? Vamos ver um texto aqui, irmãos. E daqui a pouco a gente já vai concluir. A pregação é curta hoje mesmo. Irmãos, os irmãos já perceberam que várias mensagens eu já falei sobre algo semelhante, né? Sobre a questão da contemplação, de você observar o Senhor, de você ver a sua beleza. Nós temos corrido a Bíblia, olhado em vários textos do Antigo e do Novo Testamento e buscando ali a beleza de Deus. Irmãos, esses não são só versículos bonitos, irmãos. Observar a Deus, a sua beleza, a sua bondade, a sua graça, é salvação para nós, irmão. É salvação. É contemplando Ele que nós somos transformados. É contemplando Ele. Quanto mais nós conhecemos dEle, quanto mais nós aprendemos dEle, quanto mais nós observamos para Ele, mais nós somos salvos, mais nós somos transformados. Por isso que Ele fala, olhai para mim e sereis salvos. É olhando para Ele que nós somos salvos. Quanto mais você enxerga dEle, mais você recebe dEle. Nós falamos há pouco, né, na escola bíblica, nós falamos sobre Jó. Nós falamos o problema de Jó ali, que foi detectado ali, né, no capítulo, a partir do capítulo 29. A autojustificação. Jó estava olhando muito para si mesmo. Aí fala no começo, no final, na conclusão do livro, no capítulo 42, Jó fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu achava que te conhecia. Eu te conhecia de ouvir. Agora mudou. Meus olhos te veem. Não tem mais nada ali nele. Meus olhos te veem. E eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Tá vendo? Cadê a justiça própria de Jó?
virou pó. Tá vendo? E me arrependo no pó e nas cinzas. Agora os meus olhos te veem. Salvação para nós, irmãos. Salvação não é só do inferno, não. De tudo, irmão. Salvação do que eu penso, do que eu sinto, do que eu quero, do que eu sou. Do que aquilo que está no meu coração, aquilo que tem dividido o meu coração. Amém? Amém. Vamos ler esse texto então, irmãos, e a gente já vai concluir. Lucas, esse aqui vamos ler junto, tá? Lucas 10, 38. Um texto muito conhecido pelos irmãos. Não vou entrar em todos os detalhes aqui, né? Esse texto aqui é muito importante. Dá para extrair centenas de pregações desse texto aqui. Porém, a gente vai se ater a um detalhe aqui dessa questão da visão simples, da contemplação do Senhor. E da... Lucas 10, 38? 10, 38. Deixa eu ver aqui. Aí, aqui. Texto muito conhecido, né? Sobre aquelas duas irmãs, Marta e Maria. Né? Jesus, que só contextualizando um pouco, né, irmãos? Jesus, ele, quando precisava se dirigir a Jerusalém, ele não ficava em Jerusalém. Ele ia lá, pregava em Jerusalém, entrava em Jerusalém, né? Muitas vezes ele quase era apedrejado lá, enfim, não gostavam dele lá. E ele ficava numa cidadezinha do lado de Jerusalém, um vilarejo bem pequenininho, chamado Betânia. E lá moravam 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Os 3 irmãos. E a palavra nos ensina em vários textos aqui, né, do Evangelho, que Jesus amava esses 3 irmãos. Ele era muito amigo, eles eram amigos de Jesus. Se Jesus tinha amigos aqui, assim, falando assim, humanamente falando, eram esses 3, sabe? Não que os discípulos também não eram, claro que eram. Eram amigos também. Mas esses 3, assim, Jesus tinha uma grande amizade, um grande carinho. Né? E ele gostava muito de ficar na casa deles. Lázaro, Marta e Maria. E Lázaro até é um personagem estranho da Bíblia, né? Que você vê falar muito dele, mas ele mesmo não fala uma palavra, né? É um personagem estranho, né? Mas vamos ler aqui sobre Marta e Maria, esse episódio aqui, né? O verso 38. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída, olha só essa palavra, distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, ó a palavra, ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Quantas coisas necessárias, irmãos? Uma só. Uma só coisa é necessária. Eu estou inventando aí? Está aqui, né? Está no texto. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Está vendo, irmão? Marta estava fazendo alguma coisa errada? Não. Sabe o que ela estava fazendo? Bolinho de chuva para Jesus. Provavelmente, né? Não sei se era bem bolinho de chuva, mas era algo assim, tá? Estava lá atarefada, querendo servir bem Jesus. Irmão, tem alguma coisa errada nisso? Não. De maneira nenhuma. Ela amava o Senhor. E ela era uma mulher de fé, tá? Uma mulher de fé. Não estamos falando de incrédulo. É uma mulher de fé. Só que, qual que era o problema dela? Muitas coisas na cabeça. Tá vendo? Aqui e ali. Se ela estivesse fazendo bolinho de chuva lá, deixa eu servir bem Jesus. Tá lá fazendo bolinho de chuva. Jesus começou a falar: para, larga o bolinho de chuva. Vai lá aos pés do Senhor.
Depois que ele conclui o ensino, volta pro bolinho de chuva. Tá vendo? Uma coisa é necessária, irmãos. E Maria escolheu a melhor coisa, a melhor parte. Que é estar aos pés do Senhor, ouvindo Ele falar. Para ouvir o Senhor, irmãos. Para ouvir. Sabe por que você não está ouvindo? Porque você não para ouvir. Por isso que às vezes você reclama que... mas eu não estou ouvindo, não estou entendendo. Mas isso não entra na minha cabeça. Para. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração. Para diante de Deus e se aquieta. Desliga o celular. Pelo amor de Deus. Você vai orar, desliga o celular, irmão. Para de ficar olhando de 2 em 2 minutos o celular. E olha que eu estou falando isso com muito peso, porque eu também faço isso, irmão. Não estou aqui dizendo algo que eu faço com excelência. Não, irmão, isso é para mim também, principalmente para mim. Estou falando para mim mesmo, Antônio, desliga o celular. Para um pouco com isso. Aquieta o teu coração. Para ouvir Deus, irmãos. Às vezes o que a gente precisa é ficar quieto diante de Deus. Fica quieto. Ora. Aprende a ouvir um pouco Deus, sabe? Para ouvir. Irmãos, como isso é importante. E até quando oramos, às vezes a gente leva a nossa ansiedade para oração, já reparou? E começa ali a bombardear Deus com um monte de pedido, Calma, vai de leve. Aquieta o teu coração diante de Deus. Aprende a observar, irmãos, observa. Leia a Bíblia admirando Jesus Cristo. Não leia a Bíblia só porque está lá no plano de leitura diário. Não, irmãos, o que é isso? Leia a Bíblia e se delicie com as palavras de Jesus, o que saiu da boca do mestre. Leia de novo, volte o versículo e extrai ali o ensinamento do nosso mestre. Como se ele estivesse na tua frente te ensinando aquilo. E receba, irmão, para a tua vida. Não é qualquer coisa que você está lendo, irmão. Você não está lendo um livro da Agatha Christie, irmão. É a palavra de Deus. É o que saiu da boca de Deus, não é qualquer coisa. Não pode ser tratado como qualquer coisa. Aleluia. Aleluia. O Salmo 25, eu vou concluir já a pregação e só quero ler um trechinho do Salmo 25. Salmo 25, do 15 a 17. Olha uma oração sincera, irmão, sincera diante do Senhor. Só vamos ler do 15 ao 17, só um trechinho ali. Depois os irmãos podem ler esse salmo inteiro em casa, né, meditar nele. Muito importante. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Amém. Glória a Deus. Ou seja, o que ele está pedindo? Ele falou, Senhor, meu coração tem muita coisa. Está carregado com muita coisa. Tira essas coisas do meu coração. Tira. Ou seja, isso está apertando o meu coração. Tira, Senhor. Então, irmãos, essa é uma oração muito sincera que devemos fazer diante de Deus. Senhor, tira as aflições do meu coração. Não deixa as coisas sobrecarregarem minha mente, o meu coração, dominar os meus pensamentos. Irmãos, coisas terríveis estão acontecendo lá fora. Coisas terríveis. Dias maus. E eu vou ser sincero com vocês. Pode piorar. Pode piorar ainda muito. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aí dentro de você pode melhorar. Enquanto o mundo inteiro lá fora desmorona, Glória a Deus. Aí dentro do seu coração e do meu, se refaz, se revigora, se renova, se transforma. Aleluia. Aleluia. Deus é a nossa rocha eterna. Rocha de salvação eterna, irmãos. Se nós não aprendermos a descansar agora no Senhor,
Você acha que é no céu que você vai aprender? Não. Você está aqui para aprender isso agora, irmão. Agora. Se Jesus não é o prazer da tua vida, você acha que lá no céu ele vai ser? Tem muita gente que tem essa visão totalmente equivocada. Ah, lá no céu eu não vou ter nada para fazer, então eu vou adorar a Deus lá. Como se lá o céu fosse algo terrível, algo monótono. Tipo, para não ficar tão chato, então eu vou adorar a Deus lá. Se você não tem prazer nisso hoje aqui, não é lá que você vai ter. Sinto lhe informar. Aleluia, Jesus. Eu glorifico o nome do Senhor pela palavra dele, por ele abrir os nossos olhos. Os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Olhar para frente, irmão. Provérbios 4:25. Olha para frente, irmão. Não olha para o lado, não. Pedro estava andando sobre as águas. Ele olhou para o lado e começou a afundar. Olha para frente. Para quem está diante de você. E quem está diante de você é o Senhor. Ele controla tudo. Tudo que está acontecendo aí fora, irmão. Tudo que está acontecendo. E tudo que vai acontecer aí fora. Não se engane, vai acontecer coisas piores. Talvez esse seja só o comecinho das coisas que estão por vir. Só o comecinho. Coisas piores vão vir. Não se engane você. O Senhor tem o controle de tudo. Tudo. Aleluia, Senhor. Glória. Glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, irmãos? Agradecer a Deus. Aleluia. Pai querido, Pai eterno, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, para todo sempre. Deus querido, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua palavra, pelo teu carinho conosco, Senhor, pela tua presença santa, do teu Espírito, que sempre está conosco, sempre nos, Senhor, nos corrigindo, nos exortando e nos consolando também, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, não se aparte de nós o teu Espírito, nem a tua presença, Senhor. O que seria de nós, Senhor, em tempos tão maus sem a tua presença, sem a tua unção, Pai? Seríamos nada, Senhor. Seríamos menos que nada. Eu te peço, suplico, Senhor, na verdade. Fica conosco, Senhor. Seja a nossa luz no meio das trevas. Ilumina os nossos pés, Senhor. Guarda o nosso caminho para que não tropeçamos, Senhor. Para que não olhemos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que os nossos olhos estejam fitados em Ti. Somente olhando para Ti, Senhor. Aprendendo de Ti e recebendo da Tua vida e da Tua bondade. Deus, guarda-nos em Ti, Senhor. Guarda os nossos irmãos, Pai. Guarda a saúde dos nossos irmãos, Pai. Guarda, Senhor, as pessoas nesses dias tão maus. Guarda essa cidade, Pai, desse vírus terrível. Pai, Senhor, que no Brasil não seja tão terrível como tem sido aí fora, Pai. Pai amado, guarda essa nação, Pai. Eu sei que essa nação não merece, Senhor. Ninguém merece, Senhor. Mas tem misericórdia, Pai, dessa nação. Mais uma vez, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Guarda, Senhor, os idosos, os mais novos, Senhor, dessa praga, desse vírus, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Dá o escape para o teu povo, Senhor. Nessa hora, Pai. E sabemos que coisas mais pesadas ainda estão por vir, Senhor. Eu te peço, Senhor, esconde o nosso coração em Ti, a nossa mente. Abriga-nos, Senhor, em Ti. Que nada que aconteça, Senhor, aí fora, turbe o nosso coração a ponto, Senhor, de desviarmos o olhar de Ti. Mas que antes, Senhor, experimentemos a paz que excede todo entendimento, que está acima do nosso entendimento, Senhor, que está acima da nossa mente até. Que seja aquela paz, Senhor, no Espírito, Pai. Aquela paz que descansa plenamente em Ti, Senhor, que confia em Ti. Como nós cantamos o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Que nós possamos ser assim também, Senhor, inabaláveis, uma fé inabalável. Uma fé, Senhor, que não está baseada em circunstâncias, que não está baseada, Senhor, em vista, aquilo que temos visto, Senhor. Não. Nossa fé não é baseada em vistas. Nossa fé é baseada no Teu Filho e na Tua palavra. Fica conosco, Senhor. Guarda-nos em Ti, Senhor. Guarda nossos irmãos, Pai. Guarda, Senhor, os irmãos que estão doentes. Guarda, Senhor. Senhor, eu Te peço pelos hospitais, pelas pessoas que estão internadas, Senhor. Senhor, essas pessoas já sofrem tanto, agora com esse vírus é mais uma ameaça, Senhor. Senhor, nós sabemos que uma das grandes ameaças desse vírus é a falta de leito nos hospitais, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Que esses leitos não sejam necessários, Pai. Oh, Pai querido. E se for necessário, Pai, que não falte leitos, Pai. Mas te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja ali, Senhor. Guardando, livrando, abençoando, salvando vidas e curando enfermos, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dessas famílias. Tem misericórdia, Pai, dos presos nos presídios, Senhor. A vida daqueles homens já é tão difícil, Senhor, ali, Pai. E sabemos que cometeram crimes. E pela justiça humana eles merecem, sim, o que eles estão passando, Senhor. Mas nós também estudamos hoje que merecíamos também, Senhor, condenação. Mesmo nós não sendo presos, Pai, aqui nesse mundo. Mas nós merecíamos também condenação, Senhor. E o Senhor nos livrou e tem nos livrado e tem nos salvado. E que essa mesma bondade e benevolência que nos alcançou, alcance eles também, Senhor. Também seja eficaz na vida deles, Pai. Que traga, Senhor, arrependimento no coração deles. Senhor, que traga arrependimento de pecados. Que traga, Senhor, restauração de vidas ali nos presídios, Pai. E que o Senhor os livre também dessa ameaça do corona, Pai. Deus bendito, nos ajuda, Senhor. Nos dá uma semana cheia da Tua presença. Uma semana serena em Ti, Senhor. Que os nossos trabalhos, Senhor, continuem, Pai. Que, Senhor, que os alimentos não faltem, Senhor. Senhor, que mesmo aquelas pessoas que estão brincando, que estão zombando, também tenham alimentos. Também, Senhor, experimentem a paz que há em Ti, somente em Ti, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Eu oro, Te agradeço, Te louvo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.